Saudações rubro-negras flageniais. Agora vamos falar de Flamengo e Fortaleza. Quem será o vencedor do duelo? Lógico que vamos torcer por mais querido do Brasil. E a provável escalação contra o Fortaleza. E Matheus Gonçalves, o garoto do Ninho. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. O Flamengo chega para essa partida com 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Fortaleza vem de uma série de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Igualzinho ao Flamengo. É isso mesmo, rapaziada. Igual ao Flamengo nos últimos 5 jogos. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vamos a alguns números do Brasileirão. No caso da posição, Flamengo em primeiro lugar e o Fortaleza em oitavo. Na pontuação, o Flamengo tem 31 pontos, Fortaleza 23. Finalizações, média 7 para o Flamengo e Fortaleza 6,4. Eu peguei esses números aqui também para a gente ver o quão é igual, tá? Nesses últimos 5 jogos, tanto o Flamengo quanto o Fortaleza, né, como eu já tinha falado agora, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E no número mesmo vamos dizer, de scout, tá? Mas um pouquinho de scout aqui e de classificação, eles são muito parecidos. Finalizações 7 para o Flamengo, 6,4 para o Fortaleza, né? O que tem uma distância aqui é que em relação ao Fortaleza, é que ele está em oitavo, né, lugar, e o Flamengo está em primeiro. Agora o resto é muito parecido, tá? Em termos de pontuação também tem uma discrepância aqui, mas está muito próximo, todo mundo ali está meio que embolado, tá? Os números citados, cara, nos mostram muito equilíbrio, né? Como vai ser essa partida, tá? Muito equilíbrio, a não ser a colocação das duas equipes, como eu já tinha comentado anteriormente. Mas o equilíbrio deve ser a tônica da partida, eu não tenho dúvida disso. O Fortaleza tem um time muito ajeitadinho, meteu 3 no Palmeiras, lá, né, na casa deles. Porém, quando ele sai para jogar, né? Quando ele joga fora, e no caso nesse jogo contra o Flamengo vai jogar fora, eles têm uma certa dificuldade ao jogar fora, tá? Então a gente leva vantagem nessa questão. E continuando aqui, o Flamengo encerrou a sua preparação para enfrentar o Fortaleza nessa quinta-feira, às 20 horas de Brasília, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time que não conta com Bruno Henrique, tá? Bruno Henrique, aquele contusão que ele sofreu contra o Cuiabá no tornozelo, pode deixar ele fora por um bom tempo, tá? Terá uma cara nova, né? O Flamengo terá uma cara nova, como Matheus Gonçalves. Na tarde desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, Tite esboçou o time com o jovem meio atacante de 18 anos. No último treino, antes do jogo, tá? A informação foi publicada primeiro pelo site Coluna do Fla e confirmada pelo GE. Matheus Gonçalves ganhou a concorrência de Lohan, Vitor Hugo e Everton, que também podem jogar na ponta esquerda. Outras opções de ataque seria Gabigol e Carlinhos, caso Tite optasse em mudar o esquema tático. O camisa 99 voltará a ficar no banco após 3 jogos sem ser relacionado, tá? Tem muita gente que não conhece um pouco do Matheus Gonçalves. Vou falar um pouquinho dele aqui. Tá? O Matheus Gonçalves ele foi emprestado para o Red Bull Bragantino, tá? Numa época, e ele foi muito bem, tá? Muito bem mesmo. Tá? Tanto que o Bragantino tentou contratar ele, tá? Mas na ocasião o Flamengo, pelo desempenho que ele fez no Bragantino, não quis vender, tá?
Então, esse menino é muito bom de bola, ele tem muita habilidade, tá? E ele já é mais formado, um pouco mais formado, tá? Ele tá entrando aqui na frente do Vitor Hugo, do Verton e do Lohan. Para mim, esses três jogadores, eles não foram bem quando entraram, a não ser o Lohan, teve algumas partidas melhores, mas o Vitor Hugo sempre tá entrando e, na minha opinião, não tá... Ele é um bom jogador, mas não tá desempenhando bem dentro de campo, tá? O Verton já foi vendido, já falei nos vídeos passados, já foi vendido, então a gente vai ficar mesmo com o Matheus Gonçalves na posição do Bruno Henrique e Cebolinha, com os dois machucados, tá? Os dois estão fora da partida, tá? O Matheus Gonçalves teve só poucas oportunidades com o Tite, tá? Entrou somente 3 vezes em campo com o treinador. Desde o ano passado, e deve entrar pela primeira vez com o Tite como titular contra o Fortaleza. Ele deve entrar como titular, tá? A último treino que o Tite fez foi com ele como opção para entrar no lugar do Cebolinha e do Bruno Henrique, tá? Na atualidade, tá? O Matheus Gonçalves foi procurado por 3 clubes, tá? Para empréstimo, tá? O Avaí, Coritiba e Sport Recife. Segundo o portal RTI Esporte, o rubro-negro recusou os empréstimos, tá? Com o argumento de que o jovem ainda será utilizado pelo Tite. Tá? Então é isso daí, ó. Assim, a gente tem vários meninos do Ninho e tem uns que sempre se destacam. E o Matheus Gonçalves já se destacou. Ele é um moleque muito novo, né? Um menino muito novo. E ele já tem bastante gente interessada em levar. Mas o Flamengo provavelmente só vai vender se for para fora do Brasil. E uma quantia muito alta. Porque a gente tem uma expectativa, eu pelo menos tenho uma expectativa muito grande por esse jogador. Tá? Então vamos lá para provável escalação do Flamengo. Vamos lá: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Alan, Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro. Então essa daí é a provável escalação para o jogo de logo mais às 20 horas no Maracanã. Tá? O Pulgar voltou da seleção, mas eu acho que ele ainda não voltou, tá, gente? Tem que demonstrar mais um pouquinho, Pulgar. Parece que às vezes perde a conexão com o jogo e não tá desempenhando, pelo menos nessa partida, nessa última partida, não desempenhou também um bom papel, não. Vamos lá, né? Não vamos fazer como a maioria dos jogadores, que vai para a seleção, volta e não volta não jogando nada, né? Em relação, eu vou falar um pouquinho do Gabigol também. O Gabigol tá voltando, né? As tratativas que foram feitas para a troca com o Dudu não evoluíram, não deram certo, tá? E isso eu já tinha falado antes, era uma loucura, não sei por que entraram com essa... Na realidade, o Flamengo mesmo não queria fazer isso, nem propôs, que essa proposta aí foi do empresário do jogador e do Palmeiras. O Flamengo, acredito eu, nunca passou pela cabeça do Flamengo fazer essa troca, tá? Então ele está aí, vai voltar, já vai estar disponível para o Tite usar, né? Ficou esses 3 jogos aí fora por essa questão, né? Para ver se achava alguém que fosse comprar, ou que aqui no Brasil, né? Se fosse comprar ou fazer uma troca, sei lá. E isso não ocorreu, então ele volta a ser escalado, vai fazer a 6ª partida. A partir da 7ª, ele não pode mais ser transferido para nenhum time do Brasil, tá? Isso daí a gente... Tomara que ele volte, gente. Tomara que ele volte, tomara que ele entre, tomara que ele faça uma boa partida. Porém, se entrar, né, no caso, há 20 meses que o Gabigol não joga nada no Flamengo. Então, a perspectiva é que ele continue assim. Tomara que ele
que ele volte. A gente torce sim por ele é um ídolo, apesar dos erros, ele é um ídolo, a gente torce que ele volte a jogar o futebol que outrora ele jogava, tá? Igor Jesus também volta a ser opção depois de se recuperar de lesão no tornozelo esquerdo. Já Cebolinha continua em transição e só deve retornar contra o Criciúma. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, como eu já tinha especificado anteriormente, um à frente do Botafogo e do Palmeiras. Então vamos lá, onde assistir Flamengo e Fortaleza? Somente no Premier, tá, galera? Somente no Premier. Então vamos lá. Flamengo e Fortaleza será o último jogo em que o rubro-negro sofrerá com desfalques por conta da Copa América, né? Domingo agora já termina a Copa América e o pessoal dia 14 já tá voltando, tá? Então, Varela, Vina, De La Cruz e Arrascaeta se despedem da competição na próximo final de semana, tá? Por outro lado, o Gabigol, que sequer foi para o banco de reservas nas últimas partidas por conta do imbróglio envolvendo uma possível saída, volta a ser relacionado e poderá ser utilizado por Tite. O atacante, no entanto, começará a partida no banco de reservas, como eu já tinha falado e especificado anteriormente, tá? Então é isso, pessoal. Foi uma pausa que eu dei aqui no trabalho e só para fazer essa gravação para vocês, tá? Então, até mais. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e seja um Fla Genial, tá? Seja um Fla Genial. Hoje eu vou pro Maraca, hein? Hoje eu vou estar lá. Vamos ver se dá para fazer alguns vídeos, tá? Lá, vou assistir o jogo hoje com meu irmão, tá? Então, até mais!